Faminta, depois de 24 horas sem comer, ela pegou o pão da mesa. Não pediu licença, não perguntou, só precisava comer algo. Quando levantou os olhos, viu quem estava sentado ali. Era o milionário, e a atitude dele foi tão natural que deixou todos surpresos. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Mariana Silva sabia exatamente quantas horas faziam desde a última vez que tinha comido. 24. Cada minuto marcado pela dor surda no estômago, que já não doía mais, apenas incomodava como um zumbido constante que ela tinha aprendido a ignorar, ou tentar ignorar. Ela ajeitou a bandeja no braço e atravessou o salão do bistrô Île-de-France, com a postura ereta que tinha praticado no espelho do banheiro minúsculo do quarto que alugava em Coqueiros. Costas retas, queixo erguido, sorriso discreto. Parecia profissional. Parecia que ela estava no controle. Parecia que ela não estava a um passo de desmaiar. O restaurante estava cheio naquela sexta-feira à noite. Casais bem vestidos conversavam em tons baixos, executivos fechavam negócios sobre taças de vinho tinto, turistas fotografavam pratos que custavam mais do que Mariana ganhava em uma semana. Ela servia a todos com eficiência mecânica, agradecendo elogios vazios, sorrindo para gorjetas que às vezes vinham e às vezes não. 3 dias. Fazia apenas 3 dias que ela trabalhava ali e já sabia que não ia durar muito. Não porque fosse incompetente, mas porque seu corpo estava começando a trair suas intenções. As mãos tremiam levemente ao segurar as taças. A visão embaçava nas bordas quando ela se levantava rápido demais. A voz falhava no meio de frases educadas. Mas ela precisava daquele emprego, precisava desesperadamente. O aluguel vencia em 5 dias. A conta de luz estava atrasada e o remédio da avó tinha acabado ontem. Mariana tinha escolhido comida ou remédio. Sobrevivência dela ou sobrevivência da única pessoa que ainda lhe restava no mundo. Não foi uma escolha difícil. Nunca era. Ela segurou a bandeja vazia contra o corpo e caminhou até a cozinha, passando pelo gerente que nem olhou para ela. Bom, quanto menos atenção, melhor. Na cozinha, o cheiro de alho e manteiga derretida a atingiu como um soco. Mariana fechou os olhos por um segundo, respirando fundo, tentando controlar a náusea que subia. Fome demais também causava enjoo. Ela tinha aprendido isso da pior forma. Mariana, mesa 12 precisa de mais vinho. A voz da Ana, outra garçonete, cortou seus pensamentos. Ela assentiu, pegou a garrafa e voltou para o salão. Mesa 12. Casal na casa dos 50, aniversário de casamento, ela usando um vestido azul caro demais para ser alugado. Mariana serviu o vinho com mãos que teimavam em tremer. Sorriu quando a mulher agradeceu e recuou antes que alguém notasse que ela estava mal. De volta ao salão, ela olhou para o relógio na parede. Mais 2 horas. Só mais 2 horas e ela poderia ir para casa, deitar na cama estreita e talvez dormir o suficiente para que a fome passasse. Ou pelo menos ficasse mais suportável. Foi quando ela viu a mesa 17. Estava vazia. Ou quase. O cliente tinha saído, provavelmente foi ao banheiro, mas o prato principal ainda estava pela metade. E a cesta de pães, intocada, cheia. Pães artesanais de fermentação natural, crocantes por fora, macios por dentro, ainda quentes. Mariana parou no meio do caminho. Olhou ao redor. O gerente estava ocupado na entrada, recebendo novos clientes. Ana estava na cozinha. Os outros garçons estavam atarefados. Ninguém olhava para ela. Ninguém prestava atenção. Seu corpo agiu antes que sua mente pudesse processar a decisão. Ela se aproximou da mesa 17, pegou um guardanapo, fingiu estar limpando algo e, com um movimento rápido, pegou um pedaço de pão da cesta. Levou até a boca. Mordeu. O sabor explodiu em sua língua. Sal, manteiga, trigo. Simples. Perfeito. Ela fechou os olhos sem querer, mastigando devagar, sentindo cada fibra do pão se desfazendo, o estômago finalmente recebendo algo, qualquer coisa.
Por um segundo só existia aquilo: o pão, o alívio. A vergonha viriam depois, mas naquele momento ela só conseguia sentir gratidão. Está bom? A voz a fez congelar. Mariana abriu os olhos num sobressalto e virou a cabeça. O homem estava parado do lado oposto da mesa, de volta do banheiro, observando-a com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Ele não parecia irritado, não parecia divertido, apenas curioso. Alto, terno azul marinho impecável, cabelo escuro penteado para trás, olhos castanhos que não desviaram dos dela nem por um segundo. Ele tinha visto tudo. Mariana engoliu o pão com dificuldade, sentindo o pedaço descer pela garganta como uma pedra. Sua primeira reação foi pedir desculpas, implorar, inventar uma mentira. Mas o corpo estava cansado demais para mentiras. A alma estava cansada demais para jogos. Ela colocou o guardanapo de volta na mesa, endireitou os ombros e o encarou diretamente. Pode chamar o gerente para me demitir, mas eu precisava comer. A sinceridade das próprias palavras a surpreendeu. Não havia desculpa, não havia justificativa elaborada. Apenas a verdade crua, nua, vergonhosa. Ela tinha roubado comida de um cliente porque estava faminta. E se aquilo custasse seu emprego, que custasse. Pelo menos ela tinha comido. O homem continuou olhando para ela por mais alguns segundos. E então fez algo completamente inesperado. Ele puxou a cadeira e sentou-se de novo. Empurrou a cesta de pães em direção a ela. Senta. Mariana piscou, confusa. O quê? Senta. Ele repetiu, a voz firme, mas não agressiva. E come. Ela olhou ao redor. O gerente ainda estava na entrada. Ninguém prestava atenção. Mas sentar com um cliente, aquilo era motivo de demissão imediata. Ela balançou a cabeça. Não posso. Vão me demitir. Eles só vão saber se alguém contar. E eu não vou contar. Ele apontou para a cadeira de novo. Senta, por favor. Havia algo no jeito como ele disse por favor que desarrumou as defesas de Mariana. Não era ordem. Não era pena. Era um convite genuíno. Ela hesitou, olhou mais uma vez ao redor e então, contra todo o bom senso, puxou a cadeira e sentou-se. As pernas agradeceram imediatamente. Ela nem tinha percebido o quanto estavam doendo. O homem empurrou a cesta mais perto. Come, de verdade, sem pressa. Mariana pegou outro pedaço de pão, mas dessa vez comeu devagar, consciente dos olhos dele sobre ela. Ele não falou nada durante os primeiros 2 pedaços, apenas observou, com aquela expressão que ela ainda não conseguia nomear. Quando ela finalmente parou, com 3 pedaços consumidos e a culpa começando a pesar, ele se inclinou levemente para a frente. Há quanto tempo você não come? A pergunta era direta, sem rodeios. Mariana pensou em mentir. Pensou em dizer que tinha comido pela manhã, que estava apenas com fome depois do turno longo. Mas aquele homem tinha visto ela roubar pão de sua mesa. Mentir agora seria inútil. 24 horas. Ele não reagiu com choque. Não fez cara de pena. Apenas assentiu como se estivesse processando a informação. Por quê? Por que o quê? Por que 24 horas sem comer? Mariana baixou os olhos para as próprias mãos, calejadas e ressecadas do trabalho. Poderia não responder. Poderia simplesmente levantar, agradecer e sair. Mas algo naquele momento, naquela mesa, naquele restaurante iluminado pela luz suave das velas, fazia com que a verdade parecesse mais fácil do que a mentira. Porque minha avó precisava de remédio e eu precisava escolher. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. O homem não encheu o espaço com palavras vazias de consolo. Não disse, sinto muito, ou deve ser difícil. Ele apenas ficou ali, presente, ouvindo. Você mora com ela? Mariana assentiu. Moro. Ela criou eu e meu irmão depois que meus pais morreram. Agora ela está doente. Diabetes, pressão alta, coração fraco. Os remédios custam quase todo o meu salário. E seu irmão? Mora em Joinville? Casou? Tem família? Ajuda quando pode, mas não é sempre. O homem recostou-se na cadeira, os dedos tamborilando levemente na mesa. Você não tem que me contar tudo isso.
Eu sei. Mariana levantou os olhos para ele. Mas você perguntou. E você não me expulsou. Então achei que devia uma explicação. Você não me deve nada. Ele pegou o cardápio e o abriu. Mas já que estamos aqui, o que você quer comer de verdade? Mariana franziu a testa. Como assim? Comida de verdade. Não pão. Um prato completo. O que você pediria se pudesse? Ela sentiu o estômago revirar, mas dessa vez não de fome, de nervosismo, de medo, de esperança. Não posso aceitar isso. Eu não perguntei se você pode. Perguntei o que você quer. A Mariana olhou para o cardápio aberto nas mãos dele, para os pratos com nomes franceses e preços que faziam seu salário mensal parecer ridículo. Olhou para o rosto dele, sério, mas gentil, esperando. E então, pela primeira vez em muito tempo, ela permitiu que a vontade falasse mais alto que o orgulho. Risoto de fungi, com um pedaço pequeno de salmão grelhado, se for possível. Ele fechou o cardápio e acenou para um garçom. Quando o jovem se aproximou, reconheceu Mariana imediatamente e hesitou, confuso. Senhor, um risoto de fungi com salmão grelhado para a moça. E para mim, repete o mesmo prato que pedi antes. Ah, e traz também uma limonada suíça. O garçom anotou, ainda confuso, mas não questionou. Quando ele saiu, Mariana finalmente perguntou o que estava presa em sua garganta. Por quê? O homem a encarou. Por que o quê? Por que você está fazendo isso? Você não me conhece. Eu roubei comida da sua mesa. Por que não me denunciou? Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Quando falou, a voz estava mais baixa. Porque eu já estive com fome, não do jeito que você está. Não fome de não ter o que comer, mas fome de outra coisa, fome de propósito, de conexão, de algo que importe além de números e contratos. Mariana processou aquilo devagar. Ele não estava sendo condescendente, estava sendo honesto. Como você se chama? Ela perguntou. Felipe. Felipe Andrade. Ele estendeu a mão. E você? Ela apertou a mão dele, sentindo a firmeza do aperto. Mariana Silva. Prazer, Mariana. Eles ficaram assim por alguns segundos, mãos unidas sobre a mesa, dois estranhos conectados por um momento improvável. Quando se soltaram, Mariana sentiu algo estranho no peito. Não era apenas alívio por não ter sido demitida. Era outra coisa. Algo parecido com esperança. O risoto chegou fumegante, cremoso, com pedaços generosos de fungo e um filé de salmão perfeitamente grelhado ao lado. Mariana olhou para o prato como se fosse uma miragem. Algo belo demais para ser real. Algo que ela não merecia. Come antes que esfrie, Felipe disse, cortando o próprio bife com movimentos precisos. Mariana pegou o garfo. As mãos tremendo levemente, levou a primeira garfada até a boca e fechou os olhos. O sabor era intenso, rico, complexo. Cada ingrediente se destacava, mas conversava com os outros numa harmonia perfeita. Ela mastigou devagar, tentando fazer aquele momento durar, tentando gravar na memória cada sensação. Quando abriu os olhos, Felipe estava observando, mas não com pena. Com algo parecido com satisfação. Está bom? Ela assentiu sem conseguir falar. Se falasse agora, choraria. E ela não podia se dar ao luxo de chorar no meio do expediente. Continuaram comendo em silêncio por alguns minutos. Mariana tentava manter a compostura, comer devagar, não parecer desesperada. Mas seu corpo tinha outras ideias. Cada garfada era uma bênção, cada pedaço de salmão um pequeno milagre. Felipe terminou o próprio prato primeiro e recostou-se na cadeira, observando-a com aquela expressão analítica que ela ainda tentava decifrar. Não era julgamento, não era curiosidade mórbida, era interesse genuíno. Você disse que trabalha aqui há 3 dias, ele começou. Como conseguiu o emprego? Mariana engoliu a garfada antes de responder. Vim pessoalmente. Deixei currículo em 10 restaurantes na mesma semana. Esse foi o único que me chamou. Experiência anterior? 2 anos como garçonete em Criciúma. Antes disso, balconista de padaria. Por que Florianópolis? A pergunta era simples,
Mas a resposta não era. Mariana colocou o garfo de lado, pegou o guardanapo e limpou a boca com cuidado. Minha avó precisava de tratamento especializado. Os médicos de Criciúma não tinham equipamento adequado. Um conhecido indicou um cardiologista aqui. A gente se mudou faz 6 meses. E está dando certo? Ela deu um sorriso sem humor. Minha avó está viva. Então sim, está dando certo. Mas está caro. Muito caro. Felipe assentiu, processando. Você tem outros trabalhos além deste? Tento conseguir. Deixo o currículo, procuro, mas ninguém quer contratar alguém que já trabalha à noite. Os horários não encaixam. E sua avó fica sozinha enquanto você trabalha? Tem uma vizinha, a dona Marlene. Ela fica de olho. Liga se acontecer alguma coisa. Mas não posso pagar para ela cuidar de verdade. Ela só ajuda por bondade mesmo. O garçom voltou, recolheu os pratos e perguntou se queriam sobremesa. Felipe olhou para Mariana. Quer? Ela balançou a cabeça rapidamente. Não, obrigada. Já foi demais. 2 petit gâteaux, Felipe pediu, ignorando o protesto silencioso dela. Quando o garçom saiu, ele se inclinou levemente para frente. Mariana, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela hesitou, mas assentiu. O que você gostaria de estar fazendo? Se dinheiro não fosse problema, se sua avó estivesse bem, se você pudesse escolher qualquer coisa, o que seria? A pergunta pegou Mariana desprevenida. Ninguém tinha perguntado aquilo para ela em anos. Nem ela mesma se perguntava mais. Sonhos eram luxos que ela não podia carregar. Não sei, ela respondeu honestamente. Faz tanto tempo que eu só penso em sobreviver que esqueci de pensar em viver. Mas você já pensou, antes de tudo isso, quando era mais nova? Mariana olhou para as próprias mãos, para as unhas curtas e sem esmalte, para os calos nas palmas. Queria estudar gastronomia. Sempre gostei de cozinhar. Minha avó me ensinou desde pequena. Eu costumava inventar receitas, adaptar pratos, criar coisas novas. Achava que um dia ia trabalhar num restaurante de verdade. Não servindo, mas criando. Felipe não disse nada por um momento, apenas observou. Então, devagar, um sorriso apareceu no canto dos lábios. E o que te impede agora? Ela quase riu. Tudo. Dinheiro, tempo, energia. Curso de gastronomia custa caro. E mesmo que eu conseguisse bolsa, não teria tempo de frequentar. Preciso trabalhar. E se alguém te desse uma chance, uma oportunidade de aprender sem precisar pagar? Mariana franziu a testa. Isso não existe. Existe sim. Estágios remunerados, programas de aprendizado em restaurantes, bolsas de estudo. Existem formas. Ela balançou a cabeça cansada. Felipe, eu agradeço o otimismo, mas eu moro no mundo real. No mundo real, pessoas como eu não ganham oportunidades. A gente sobrevive. É isso. A sobremesa chegou, interrompendo a conversa. Petit gâteau com sorvete de baunilha, calda de chocolate quente escorrendo pelas laterais. Mariana olhou para aquilo e sentiu o estômago protestar. Já tinha comido demais. Não estava acostumada, mas era lindo demais para desperdiçar. Ela pegou a colher e provou. O chocolate derreteu na língua, amargo e doce ao mesmo tempo, contrastando com o sorvete gelado. Era perfeição em forma de sobremesa. Mariana, Felipe disse depois de alguns segundos. Posso te fazer uma proposta? Ela parou de comer e o encarou desconfiada. Que tipo de proposta? Nada estranho. Eu prometo. Ele levantou as mãos em gesto de rendição. Deixa eu te explicar quem eu sou primeiro. Você já disse. Felipe Andrade. Sim, mas não disse o que eu faço. Ele pausou. Eu sou empresário, trabalho com consultoria para restaurantes, ajudo estabelecimentos a melhorar gestão, qualidade, atendimento. Viajo bastante, visito lugares diferentes, conheço muita gente da área. Mariana escutava em silêncio, sem saber onde aquilo ia dar. E estou aqui em Florianópolis justamente por isso, avaliando alguns restaurantes, conversando com donos, vendo oportunidades. Mas também estou procurando pessoas com potencial. Ela sentiu o coração acelerar. Para quê?
para um projeto que estou montando, um programa de formação em gastronomia. Não é escola tradicional, é mais prático. As pessoas trabalham de dia em restaurantes parceiros, aprendem com chefes experientes e têm aulas teóricas à noite, 2 vezes por semana. Tudo remunerado. Mariana piscou. Isso existe? Existe. Comecei a implementar em São Paulo faz 2 anos. Deu tão certo que estou expandindo para outras cidades. Florianópolis é a próxima. E você está me oferecendo uma vaga? Estou oferecendo a chance de tentar. Tem entrevista, tem processo seletivo, mas se você tiver interesse, eu posso te indicar. Garantir que seu currículo seja olhado com atenção. Mariana não sabia o que dizer. Parecia bom demais para ser verdade. Coisas assim não aconteciam com gente como ela. Por que eu? A pergunta saiu mais dura do que ela pretendia. Por que está fazendo isso? Você não me conhece, me viu roubar comida. Por que me oferecer algo assim? Felipe colocou a colher de lado e a encarou diretamente. Porque eu reconheço fome quando vejo. Não fome de comida, apesar de você ter essa também. Mas fome de algo maior, fome de propósito. Você disse que gostava de cozinhar, que sonhava com isso. Aquilo não era passado, era presente. Você ainda quer, só esqueceu que podia. Mariana sentiu os olhos arderem, mas piscou rápido para afastar as lágrimas. E se eu não for boa o suficiente? Aí você aprende. É para isso que o programa existe. E minha avó? Eu não posso deixar de trabalhar à noite. Preciso do dinheiro. O estágio é remunerado. Não vai ser muito no começo, mas é honesto e tem flexibilidade de horário. Dá para ajustar conforme sua necessidade. Mariana balançou a cabeça, tentando processar tudo aquilo. Era tentador demais. Assustador demais. Eu preciso pensar. Claro, pensa, mas não demora muito. As vagas são limitadas. Felipe tirou um cartão do bolso interno do paletó e o colocou na mesa. Meu contato. Liga quando decidir. Ela pegou o cartão com cuidado, como se fosse queimar. O nome dele estava impresso em letras elegantes. Felipe Andrade, consultor em gestão gastronômica. Abaixo, um telefone e um e-mail. Felipe, ela disse devagar. Se isso for algum tipo de piada... Não é. A voz dele estava firme. Eu não brinco com coisas assim. E não brinco com pessoas. Se você ligar, eu vou te ajudar. Simples assim. Mariana guardou o cartão no bolso do avental. Parte dela queria acreditar. Parte dela tinha medo de acreditar. O gerente apareceu no campo de visão dela, olhando em sua direção com uma expressão irritada. Ela se levantou rapidamente. Preciso voltar ao trabalho. Obrigada por tudo. Felipe se levantou também. Obrigado a você, pela conversa, pela honestidade. Ela assentiu e começou a se afastar, mas ele a chamou. Mariana, ela virou. Come alguma coisa amanhã, por favor. Não passa outro dia inteiro sem comer. Ela não respondeu. Apenas acenou e caminhou de volta para a cozinha, sentindo o peso do cartão no bolso e o peso ainda maior da esperança no peito. O resto do turno passou num borrão. Mariana servia mesas no piloto automático, a mente ocupada com a conversa, com a proposta, com as possibilidades que ela não se permitia considerar completamente. Quando finalmente terminou e trocou de roupa no vestiário minúsculo, ela tirou o cartão do bolso do avental e o segurou na mão. Era real. Tinha acontecido de verdade. Ela tinha comido. Tinha conversado com alguém que realmente escutou. Tinha recebido uma oportunidade que parecia impossível. Mariana guardou o cartão na carteira e saiu para a noite fria de Florianópolis. O trajeto de ônibus até Coqueiros levaria 40 minutos. Ela se sentou perto da janela e encostou a cabeça no vidro, sentindo o movimento do veículo embalar seu corpo cansado. Mas dessa vez, o cansaço era diferente. Não era apenas exaustão. Era algo parecido com paz. Pela primeira vez em muito tempo, Mariana Silva dormiu no ônibus sem sonhar com fome. Mariana acordou no sábado com o estômago roncando, mas era diferente. Não era a dor aguda da fome desesperada. Era apenas fome normal, a que pede comida, mas não implora.
Ela se levantou da cama estreita e caminhou descalça até a cozinha do apartamento pequeno que dividia com a avó. 2 quartos, sala minúscula, banheiro apertado. Mas era delas, ou pelo menos enquanto conseguissem pagar o aluguel. A avó Célia estava sentada na cadeira da sala, os óculos na ponta do nariz, fazendo crochê com as mãos trêmulas. 82 anos, cabelos brancos presos num coque frouxo, rosto enrugado, mas olhos ainda vivos. Bom dia, vó. Célia levantou o olhar e sorriu. Bom dia, minha filha. Dormiu bem? Dormi. Mariana abriu a geladeira. Tinha 2 ovos, um pedaço de queijo, meio pão francês que ela tinha trazido do trabalho dias atrás. Fez omelete simples. Dividiu em 2 pratos desiguais, o maior para a avó e serviu com café preto. Sentaram-se à mesinha da cozinha. Aquela que bamboleava porque uma das pernas estava torta. Você comeu ontem? Célia perguntou, a voz fraca, mas firme. Comi, vó, comi bem. Verdade? Mariana assentiu. Não ia contar sobre o pão roubado, sobre o cliente que viu tudo, sobre o jantar improvisado. Não ainda. Não sabia nem como explicar. Elas comeram em silêncio confortável. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se conhecem há tanto tempo que palavras às vezes são desnecessárias. Quando terminaram, Mariana lavou a louça enquanto a avó voltava para a cadeira. Vó, posso te fazer uma pergunta? Sempre pode, filha. Se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Nas escolhas que fez? Célia parou de tecer e olhou para a neta com atenção. Por que essa pergunta? Só curiosidade. Mentira. A velha senhora sorriu. Você nunca faz perguntas à toa. O que aconteceu? Mariana secou as mãos no pano de prato e se sentou no sofá próximo. Tirou o cartão da carteira e o mostrou para a avó. Ontem um homem me ofereceu uma oportunidade, um programa de formação em gastronomia, trabalho remunerado, aulas práticas, tudo que eu sempre quis. Mas parece bom demais para ser verdade. Célia pegou o cartão, estudou com os olhos semicerrados. Felipe Andrade. Nome bonito. E ele é confiável? Não sei. Acabei de conhecer. Mas seu instinto diz o quê? Mariana pensou. Pensou no jeito como Felipe olhou para ela. Sem pena, mas com interesse genuíno. Pensou na comida que ele pagou sem esperar nada em troca. Pensou na forma como ele falou sobre o programa, com convicção, mas sem pressão. Meu instinto diz que ele é sincero. Então por que está hesitando? Porque tenho medo. Medo de acreditar e me decepcionar. Medo de largar o emprego que tenho agora e ficar sem nada. Medo de não ser boa o suficiente. Célia devolveu o cartão e segurou a mão da neta com força surpreendente para alguém tão frágil. Mariana, eu te criei para ser forte, para sobreviver, e você fez isso brilhantemente. Mas tem uma diferença entre sobreviver e viver. Você tem passado tanto tempo sobrevivendo que esqueceu de viver. As palavras ecoaram algo que Felipe tinha dito na noite anterior. Mariana sentiu os olhos arderem. E se eu falhar? E se você conseguir? Célia apertou a mão dela com mais força. Filha, eu estou velha, não vou estar aqui para sempre. E quando eu me for, quero saber que você tem uma vida de verdade. Não só contas para pagar e trabalho para fazer. Quero que você tenha sonhos de novo. Vó, não fala assim. Preciso falar, porque é verdade. A velha senhora respirou fundo. Liga para esse homem, tenta. Se não der certo, a gente lida com isso. Mas não deixa o medo te impedir de tentar. Mariana assentiu, engolindo o nó na garganta. Ela pegou o celular, olhou para o cartão e, antes que pudesse pensar demais, digitou o número. 3 toques. Alô? A voz de Felipe soou clara do outro lado. Felipe, é a Mariana, do restaurante. Mariana. Ela ouviu o sorriso na voz dele. Não esperava sua ligação tão cedo. É que eu pensei no que você disse sobre a oportunidade e quero tentar, se a oferta ainda estiver de pé. Está. Completamente. Havia entusiasmo genuíno na voz dele. Você pode se encontrar comigo hoje. Tem um lugar que quero te mostrar. Ela hesitou.
Hoje é meu dia de folga. Estava planejando ficar com minha avó. Traz ela junto. A resposta pegou Mariana de surpresa. Como? Traz sua avó. Quero conhecê-la e acho que ela vai gostar do que eu quero mostrar. Mariana olhou para Célia, que acenava com a cabeça animada. Tudo bem. Onde? Anota o endereço. Ele ditou um lugar no centro, perto do mercado público. 10h30 está bom? Está. Ótimo. Até daqui a pouco, Mariana. Ela desligou e olhou para a avó, que já estava se levantando da cadeira com dificuldade. Vamos nos arrumar então. Não vou conhecer esse moço de camisola. Mariana sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. 1 hora depois, elas estavam no ônibus. Célia usava o vestido florido de domingo, o cabelo penteado com capricho. Mariana tinha colocado a única calça jeans sem remendos e uma blusa branca, simples mas limpa. Desceram perto do mercado público e caminharam devagar, respeitando o ritmo lento da avó. Felipe estava esperando em frente a um prédio antigo, mas bem conservado. Quando viu as duas se aproximando, caminhou ao encontro delas. Mariana, ele sorriu e então se virou para Célia, estendendo a mão. A senhora deve ser a avó. Felipe Andrade. Prazer. Célia apertou a mão dele com firmeza. Célia Silva. Ouvi falar muito de você. Espero que coisas boas. Mariana não costuma falar de pessoas ruins, então sim, coisas boas. Felipe riu, um som genuíno que fez Mariana relaxar um pouco. Ele apontou para o prédio atrás dele. Vem, quero mostrar uma coisa. Eles entraram. O térreo era amplo, com pé direito alto e janelas grandes que deixavam a luz natural entrar. Estava vazio, mas limpo. As paredes tinham marcas de onde móveis costumavam estar. O que é esse lugar? Mariana perguntou. Era um restaurante. Fechou faz 6 meses. Estou negociando para comprar. Ele caminhou até o centro do espaço. A ideia é transformar em escola de gastronomia, não tradicional, prática, com cozinha industrial nos fundos, espaço para aulas teóricas aqui na frente, e um pequeno restaurante aberto ao público onde os alunos vão poder praticar. Mariana olhou ao redor, tentando imaginar. E vai funcionar aqui em Florianópolis? Vai. Já tenho 3 chefes interessados em dar aulas. Já tenho 5 restaurantes parceiros dispostos a receber estagiários. Só falta fechar o contrato desse espaço e selecionar a primeira turma. Célia caminhou devagar até a janela, olhando para a rua movimentada lá fora. Quantas pessoas você pretende formar? Primeira turma. 10. Pequeno para eu conseguir acompanhar de perto. Depois, conforme funciona, expando. Mariana sentiu o coração acelerar. E o processo seletivo? 2 etapas. Primeira, entrevista individual. Segunda, teste prático. Você vai cozinhar um prato, qualquer um que escolher, e os chefes avaliam técnica, criatividade, potencial. E se eu nunca cozinhei profissionalmente? A gente avalia potencial, não experiência. Algumas das melhores chefes que conheço começaram cozinhando em casa, aprendendo com avós, mães, improvisando. Técnica a gente ensina, paixão não. Mariana olhou para a avó, que sorria com lágrimas nos olhos. Quando seria? Entrevistas começam semana que vem, teste prático na outra. Aulas começam em 1 mês, se tudo der certo com o espaço. Felipe se aproximou dela. Mariana, sei que é assustador, sei que parece arriscado, mas você tem talento. Vi isso no jeito como você olhou para aquele risoto ontem. Não era só fome, era apreciação, era entendimento. Você sabe quando algo está bem feito. Ela engoliu seco. E se eu não passar no processo seletivo? Aí você tentou. E isso já é mais do que a maioria das pessoas faz. Célia se virou. A voz mais forte do que Mariana tinha ouvido em semanas. Ela vai tentar e vai conseguir. Felipe sorriu para a velha senhora. Tenho certeza disso. Eles ficaram ali por mais alguns minutos. Felipe mostrando onde seria cada coisa, explicando a estrutura do programa, respondendo perguntas. Mariana tentava absorver tudo, mas a mente estava acelerada. Seria possível? Seria real? Quando saíram do prédio, o sol estava alto.
Felipe as acompanhou até o ponto de ônibus. Mariana, segunda-feira eu te mando por mensagem os detalhes da entrevista. Horário, local, o que você precisa levar. Pode ser? Ela assentiu. Pode. E Dona Célia? Ele se virou para a avó. Foi um prazer conhecê-la. Vejo de onde Mariana tirou a força. Célia segurou a mão dele com as duas dela. Cuida da minha neta, rapaz. Ela é teimosa, mas tem coração bom. Prometo. Eles se despediram. No ônibus de volta, Célia segurou a mão de Mariana a viagem inteira. Esse moço gosta de você. Mariana sentiu o rosto esquentar. Vó, não inventa. Não estou inventando. Vi no jeito como ele olha. Não é só profissional. Ele só está sendo gentil. Gentileza é oferecer um prato de comida. O que ele está oferecendo é futuro. Isso é outra coisa. Mariana não respondeu. Não sabia o que dizer. Não sabia nem o que sentir. Tudo estava acontecendo rápido demais. Mas pela primeira vez em muito tempo, rápido não parecia assustador. Parecia possível. A semana passou num ritmo estranho. Mariana continuou trabalhando no Bistrô Île-de-France, servindo mesas com a eficiência mecânica de sempre, mas algo dentro dela estava diferente. Ela não estava apenas sobrevivendo turnos, estava contando os dias até a entrevista. Felipe mandou mensagem na segunda-feira como prometeu. Detalhes objetivos, profissionais, dia, horário, endereço. Mas no final, uma linha que fez o coração dela acelerar. Estou torcendo por você. Não era declaração, não era flerte, era apenas verdade. E de alguma forma isso era mais significativo. Na quarta-feira à noite, enquanto limpava mesas vazias, Mariana viu Felipe entrar no restaurante. Ele não estava sozinho. Uma mulher loira, elegante, vestido preto justo, salto alto. Eles foram conduzidos para uma mesa no canto. Mariana sentiu algo estranho no estômago. Não era fome, era outra coisa. Ciúme? Não, ela não tinha direito a isso. Felipe era cliente, era alguém que estava oferecendo uma oportunidade profissional, nada mais. Mas então por que doía vê-lo sorrindo para outra pessoa? Ela evitou aquela mesa a noite toda, deixando que Ana a atendesse. Mas seus olhos voltavam para lá sem permissão. A forma como ele se inclinava para ouvir o que a mulher dizia. A forma como ela ria, tocando o braço dele levemente. Quando o turno acabou, Mariana trocou de roupa rapidamente e saiu pela porta dos fundos, querendo apenas ir para casa. Mas Felipe estava esperando perto da saída de serviço, sozinho. Achei que você ia sair por aqui. Mariana parou, surpreendida. O que está fazendo aqui? Esperando você. Ele colocou as mãos nos bolsos da calça social. Percebi que você evitou minha mesa hoje. Ela desviou o olhar. Não estava na minha área. Estava sim, mesa 17. Sempre foi sua área. Mariana não tinha resposta para aquilo. Felipe deu um passo à frente. Era reunião de trabalho. A mulher é arquiteta. Está fazendo o projeto de reforma do espaço que te mostrei. Você não precisa me explicar. Eu sei, mas quero explicar. Ele a encarou. Porque me importo com o que você pensa. O silêncio entre eles foi pesado. Mariana finalmente levantou os olhos. Por quê? Por que o quê? Porque se importa. Você mal me conhece. Sou só mais uma pessoa no seu projeto. Felipe balançou a cabeça devagar. Você não é só mais uma pessoa, Mariana. Desde aquela noite, desde que te vi comendo aquele pão como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, eu não consigo parar de pensar em você. O coração dela disparou. Felipe, deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Eu sei que isso é complicado. Sei que você vai fazer entrevista para o meu programa. Sei que tem uma dinâmica de poder estranha nisso tudo. Mas eu não consigo fingir que é só profissional. Não é. Não para mim. Mariana sentiu o chão oscilar. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Só precisava que você soubesse que quando eu olho para você, não vejo alguém que precisa de ajuda. Vejo alguém forte, talentosa, real. Alguém que me faz querer ser melhor. Ela fechou os olhos por um segundo, tentando organizar os pensamentos. Felipe, eu tenho uma avó doente, tenho contas atrasadas, mal consigo me alimentar direito.
Não tenho nada para oferecer. Você está oferecendo você. Isso é tudo. Mariana abriu os olhos e o encontrou mais perto do que esperava. Tão perto que conseguia ver os detalhes dos olhos castanhos dele, as pequenas rugas no canto que apareciam quando ele sorria. E se eu não passar na seleção? Aí a gente encontra outro caminho. Mas isso não muda o que estou sentindo. E o que você está sentindo? A pergunta saiu num sussurro. Felipe levantou a mão devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Ela não recuou. Ele tocou o rosto dela com delicadeza, o polegar acariciando a bochecha. Estou sentindo que encontrei algo que não sabia que estava procurando. Mariana não conseguia respirar direito, não conseguia pensar direito. Tudo que conseguia fazer era sentir. O toque dele, a proximidade, o cheiro de perfume caro misturado com algo quente e masculino. Felipe, isso é loucura. Eu sei, pode dar errado. Pode. Você pode se arrepender. Não vou. Ele se inclinou mais perto, a testa quase encostando na dela. Mariana, você pode me dizer para ir embora. Pode me dizer que isso é má ideia e eu vou respeitar. Mas não me diz que você não está sentindo isso também. Ela queria mentir. Queria se proteger. Queria manter a distância segura que sempre manteve de tudo que pudesse machucar. Mas estava cansada de segurança. Cansada de apenas sobreviver. Estou sentindo. Ela admitiu, a voz trêmula. Desde aquela noite. Não consigo parar de pensar em você também. O sorriso que iluminou o rosto dele foi devastador. Então, deixa eu te levar em casa de novo. E no caminho, a gente conversa. De verdade. Sobre tudo. Mariana assentiu, sem conseguir falar. Eles caminharam até o carro dele em silêncio. Mas era diferente do silêncio anterior. Era carregado de possibilidades. Dentro do carro, Felipe ligou o som baixo. Uma música suave, instrumental, preenchia o espaço. Ele dirigia com calma, sem pressa. Conta sobre sua família, ele pediu. Além da sua avó, você tem pais, irmãos? Mariana encostou a cabeça no banco. Meus pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 12 anos. Meu irmão tinha 15. Minha avó nos criou sozinha. Ela trabalhava como costureira, fazia roupas sob encomenda. Não era muito, mas sempre teve comida na mesa. Sempre teve amor. E seu irmão? Lucas. Mora em Joinville. Casou com a namorada da adolescência. Tem 2 filhos. Trabalha como mecânico. É uma boa vida. Ele ajuda quando pode, mas tem a própria família para cuidar. Vocês são próximos? Éramos, agora menos. A vida levou cada um para um lado, mas ele ainda é meu irmão. Ainda me importo. Felipe assentiu. E namoros? Já teve alguém sério? A pergunta pegou Mariana de surpresa, mas ela decidiu ser honesta. Durou 2 anos. Terminamos quando decidi me mudar para Florianópolis. Ele não quis vir junto. Disse que eu estava colocando minha avó antes dele. E estava, porque ela sempre esteve lá para mim. Ele não. Ele era idiota. Era. Mariana sorriu de leve. Mas também não era amor de verdade. Acho que era só conforto. Alguém para não estar sozinha. E agora? Você se sente sozinha? Ela pensou na pergunta. Sim e não. Tenho minha avó. Mas também sinto que estou carregando tudo sozinha. O peso, as decisões, o medo. É solitário mesmo quando você não está fisicamente sozinho. Felipe parou num sinal vermelho e se virou para ela. Você não precisa carregar sozinha, não mais. Felipe, você mal me conhece. Então me deixa conhecer. Me deixa estar presente. Me deixa dividir. O sinal abriu, mas ele segurou o olhar dela por mais alguns segundos antes de voltar a dirigir. Quando chegaram em Coqueiros, Felipe parou em frente ao prédio de Mariana, mas nenhum dos dois fez menção de sair. Posso te fazer uma pergunta? Mariana quebrou o silêncio. Sempre. Por que você faz isso? O programa de formação. Ajudar pessoas como eu. Você já tem dinheiro, tem sucesso. Por que se importa? Felipe ficou quieto por um momento, as mãos ainda no volante. Porque eu vim de baixo também. Não do jeito que você imagina. Meus pais tinham dinheiro,
mas me cortaram quando decidi seguir carreira em gastronomia ao invés de assumir a empresa da família. Passei anos trabalhando em cozinhas, sendo tratado como nada, ganhando salário mínimo. Aprendi o que é fome, não de comida, mas de reconhecimento, de oportunidade, de alguém acreditar em você. Mariana olhou para ele com outros olhos. Seus pais voltaram a falar com você? Voltaram, quando eu já tinha construído algo sozinho, quando não precisava mais deles. Mas a relação nunca foi a mesma. E aprendi uma lição. Dinheiro não compra propósito. Sucesso sem significado é vazio. Então, decidi usar o que conquistei para abrir portas que foram fechadas para mim. Você é uma pessoa rara, Felipe Andrade. Não sou. Só sou alguém que lembra de onde veio. Ele se virou no banco, o corpo de frente para ela. Mariana, sei que você tem a entrevista depois de amanhã. Sei que você está nervosa. Mas quero que saiba uma coisa. Você já impressionou. Não precisa me impressionar de novo. A vaga é sua se você quiser. Ela franziu a testa. Não quero que seja assim. Não quero que seja favor. Não é favor. É reconhecimento. Mas se você quiser fazer o processo igual a todo mundo, fazer o teste prático, competir pelas vagas, tudo bem. Eu respeito. Quero fazer certo. Quero merecer. Você já merece. Felipe estendeu a mão e segurou a dela. Mas eu entendo. Então vamos fazer assim. Você faz a entrevista, faz o teste e deixa os chefes avaliarem. Eu não vou interferir, mas eu já sei o resultado. E se eles discordarem de você? Não vão. Ele sorriu. Porque você é boa. Só precisa acreditar nisso. Mariana apertou a mão dele. Obrigada. Por tudo. Por acreditar. Não me agradece. Só me promete uma coisa. O quê? Que independente do que acontecer com o programa, com o trabalho, com qualquer coisa, você não vai desaparecer da minha vida, porque eu quero te conhecer, de verdade. Não como candidata, não como aluna, como Mariana, a mulher que roubou o pão da minha mesa e roubou meu sossego junto. Ela sentiu os olhos arderem. Prometo. Felipe se inclinou devagar, dando tempo para ela recuar. Ela não recuou. Ele beijou a testa dela. Um gesto suave, mas carregado de significado. Boa noite, Mariana. Boa noite, Felipe. Ela saiu do carro com as pernas bambas, entrou no prédio sem olhar para trás. Mas quando chegou ao apartamento e olhou pela janela, ele ainda estava lá, esperando ter certeza de que ela tinha entrado em segurança. Célia estava acordada, esperando na cadeira. E aí? Mariana se sentou ao lado da avó e encostou a cabeça no ombro dela. Acho que estou apaixonada, vó. Célia passou a mão no cabelo da neta, como fazia quando Mariana era criança. Eu sei, filha. Eu sei. A manhã da entrevista chegou com um frio incomum para Florianópolis. Mariana acordou 2 horas antes do necessário, o estômago embrulhado de nervos. Tomou banho demorado, tentando acalmar a mente. Escolheu a roupa com cuidado. Calça preta simples, blusa branca de botão, o único sapato fechado que tinha. Nada sofisticado, mas limpo e apresentável. Célia insistiu em fazer café da manhã reforçado. Tapioca com queijo, suco de laranja, até um pedaço de bolo que a vizinha tinha dado dias atrás. Precisa comer bem. Não vai fazer entrevista de estômago vazio. Mariana comeu, mas cada garfada descia com dificuldade. O local da entrevista era o mesmo prédio que Felipe tinha mostrado. Quando ela chegou, 15 minutos antes do horário, havia outras 3 pessoas esperando na recepção improvisada. 2 mulheres e um homem, todos aparentando ter entre 20 e 30 anos. Todos pareciam tão nervosos quanto ela. Uma das mulheres, cabelos cacheados, presos num rabo de cavalo alto, sorriu para Mariana. Primeira vez em processo seletivo de gastronomia? Mariana assentiu. Primeira vez em qualquer processo seletivo desse tipo. Eu também estou morrendo de nervoso. Sou a Júlia. Mariana. Elas apertaram as mãos. Antes que pudessem conversar mais, uma porta se abriu e uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos, avental branco impecável, chamou o primeiro nome. Um por um, os candidatos foram entrando. Júlia foi a terceira. Quando voltou 20 minutos depois, parecia aliviada.
Foi tranquilo. Fizeram perguntas sobre experiência, por que quero fazer o curso, que tipo de comida gosto de cozinhar. Nada muito técnico. Finalmente, chamaram Mariana. Ela entrou numa sala ampla, com uma mesa comprida onde 3 pessoas estavam sentadas. Felipe estava numa cadeira afastada, no canto, observando, mas claramente não participando. Os 3 entrevistadores eram diferentes. Uma mulher jovem, asiática, sorriso gentil, um homem mais velho, barba grisalha, expressão séria, e outra mulher talvez 40 anos, olhos penetrantes. A mais jovem começou. Mariana Silva, certo? Sente-se, por favor. Mariana sentou, tentando controlar o tremor nas mãos. Vou ser direta, a mulher continuou. Este programa não é para quem quer seguir carreira de hobby. É intenso, exigente, vai consumir seu tempo e energia. Por que você quer estar aqui? Mariana respirou fundo. Podia inventar uma resposta elaborada, falar sobre paixão pela gastronomia em termos genéricos, mas decidiu pela verdade. Porque passei os últimos anos da minha vida apenas sobrevivendo, trabalhando para pagar contas, para cuidar da minha avó, para chegar ao fim do mês. E tem uma parte de mim que está morrendo. A parte que sonhava, que criava, que queria fazer algo que importasse. Gastronomia sempre foi isso para mim. Não é sobre dinheiro ou fama. É sobre fazer algo com as mãos que traz alegria para outras pessoas. É sobre transformar ingredientes simples em memórias. O homem mais velho se inclinou para a frente. Experiência profissional em cozinha? Nenhuma. Apenas cozinho em casa desde criança. Aprendi com minha avó. Qual o prato mais complexo que já fez? Mariana pensou. Risoto de limão siciliano com camarões. Demorou 3 tentativas até acertar o ponto do arroz. Mas quando acertei, entendi o que é equilíbrio de sabores. O ácido do limão cortando a cremosidade da manteiga. O camarão trazendo salinidade sem dominar. A mulher de olhos penetrantes se manifestou pela primeira vez. O que você faria se, no meio do serviço, percebesse que errou o tempero de um prato? Dependeria do erro. Se fosse recuperável, ajustaria imediatamente. Se não fosse, descartaria e recomeçaria. Prefiro atrasar um prato do que servir algo ruim. E se não tivesse tempo de recomeçar, avisaria. Seria honesta sobre o erro. Porque reputação se constrói com consistência, não com mentiras. Os 3 entrevistadores trocaram olhares. A jovem asiática sorriu. Uma última pergunta. Se você fosse escolhida, o que espera tirar deste programa? Mariana não hesitou. Quero aprender a cozinhar de verdade, não apenas seguir receitas, mas entender o porquê de cada técnica, de cada ingrediente. Quero ser capaz de criar pratos que contem histórias. E quero provar para mim mesma que ainda sou capaz de sonhar. Silêncio. Então a mulher mais velha assentiu. Obrigada, Mariana. O teste prático será na segunda-feira, 10 horas da manhã. Você receberá instruções por e-mail. Isso significa que passei para a próxima fase. Significa que queremos ver você cozinhar. Mariana saiu da sala com as pernas trêmulas. Felipe ainda estava lá, mas não se aproximou. Apenas sorriu de longe, um sorriso discreto que dizia, eu te disse. Ela sorriu de volta e saiu. O fim de semana arrastou-se. Mariana trabalhou no restaurante, mas a mente estava em outro lugar. Pensava no teste prático, no que cozinhar, como impressionar sem parecer que estava tentando demais. No domingo à noite, sentada na cozinha minúscula do apartamento, ela conversou com Célia. Não sei o que fazer, vó. Que prato mostrar? Algo simples que mostre técnica? Ou algo elaborado que mostre criatividade? Célia estava descascando batatas para o jantar. Faz algo que te represente. Algo que tenha sua essência. Como assim? Você aprendeu a cozinhar comigo. Aprendeu receitas da nossa família, do interior, coisas que sua bisavó fazia. Mas você sempre deu seu toque. Sempre melhorou. Faz isso. Pega algo nosso e faz seu. Mariana pensou. Pensou nas tardes de domingo na casa da avó em Criciúma, no cheiro de frango assado, no barulho da panela de pressão.
Pensou na frango ao molho pardo que a avó fazia, receita da bisavó, tradicional mas esquecida. E pensou em como ela sempre quis modernizar aquilo, deixar mais refinado sem perder a alma. Acho que sei o que fazer. Segunda-feira chegou rápido demais. Mariana acordou às 5, revisou mentalmente cada passo da receita, arrumou-se e saiu antes do amanhecer. Quando chegou ao prédio, havia outros candidatos já esperando. Júlia estava lá, animada. Você decidiu o que vai fazer? Decidi. E você? Risoto de fungo. É o que faço melhor. Uma por uma, as pessoas foram chamadas. Quando chegou a vez de Mariana, ela entrou numa cozinha profissional totalmente equipada. Os 3 chefes estavam lá, mas Felipe ainda no canto, observando em silêncio. Você tem 1h30, a chefe asiática explicou. Ingredientes básicos estão disponíveis. Se precisar de algo específico, temos uma despensa. Faça um prato que represente você. Pode começar. Mariana foi até a despensa. Precisava de frango, sangue do frango, já separado, graças a Deus. Vinagre, alho, cebola, temperos. Voltou para a bancada e começou. Limpou o frango com precisão, cortando em pedaços uniformes. Fez o tempero com alho socado, sal, pimenta do reino, deixando marinar enquanto preparava o molho. O molho pardo era a parte delicada. Sangue, vinagre, temperos. A proporção tinha que ser exata, senão azedava ou ficava grosso demais. Ela trabalhou com as mãos firmes, mesmo com os chefes observando cada movimento. Refogou a cebola até translúcida, dourou o frango, adicionou o molho aos poucos, mexendo constantemente. O cheiro encheu a cozinha, terroso, profundo, familiar, mas sofisticado. Enquanto o frango cozinhava, ela preparou o acompanhamento, purê de mandioquinha com alecrim, algo que unia tradicional e moderno. Montou o prato com cuidado. Frango ao centro, molho cobrindo parcialmente, purê ao lado, finalizado com alecrim fresco. Simples, mas bonito. Quando o tempo terminou, os chefes se aproximaram. Provaram em silêncio. O homem mais velho fechou os olhos ao mastigar. A chefe mais jovem fez anotações. A de olhos penetrantes comeu tudo que estava no prato. Conte sobre esse prato, pediu o chefe mais velho. É frango ao molho pardo, receita da minha bisavó que minha avó me ensinou. Tradicionalmente é servido com arroz branco e farinha. Eu modernizei com purê de mandioquinha e alecrim, mantendo a essência, mas refinando a apresentação. Por que esse prato? Porque representa de onde eu vim. Representa a mulher que me criou, mas também representa onde eu quero chegar. Honrar tradição enquanto crio algo novo. A chefe asiática sorriu. Obrigada, Mariana, pode ir. Mariana saiu sem saber o que pensar. Tinha feito o melhor que podia. Agora só restava esperar. 2 dias depois, na quarta-feira, o e-mail chegou. Assunto, resultado, processo seletivo, gastronomia. Mariana olhou para a tela do celular por longos segundos antes de conseguir abrir. Prezada Mariana Silva, é com satisfação que informamos que você foi selecionada para integrar a primeira turma do programa de formação em gastronomia. Ela não conseguiu ler o resto. As lágrimas vieram rápido, embaçando a visão. Célia, sentada ao lado, segurou a mão dela. Você conseguiu? Mariana assentiu, soluçando. Consegui, vó. Eu consegui. Mariana não conseguia parar de olhar para o e-mail. Lia e relia, como se as palavras pudessem desaparecer a qualquer momento. Selecionada. Ela tinha sido selecionada. Célia apertou a mão dela com força. Você precisa ligar para ele. Para quem? Não se faça de boba comigo, menina. Para o Felipe, ele está esperando saber. Mariana pegou o celular com as mãos trêmulas e discou. 3 toques. Mariana. A voz dele soou carregada de emoção contida. Você recebeu? Recebi. Ela mal conseguia falar. Felipe, eu... Parabéns. Ele interrompeu, e ela ouviu o sorriso na voz. Você arrasou. Os chefes não pararam de falar do seu prato. Do molho pardo, da técnica, da história por trás. Você os impressionou de verdade. Você não interferiu. Não interferi. Prometi que não ia e não fui. A decisão foi totalmente deles.
Você conseguiu isso sozinha, Mariana, por mérito próprio. As lágrimas voltaram. Obrigada por tudo, por acreditar. Você pode me encontrar hoje? Tem uma coisa que quero te dar. O quê? Surpresa. Pode. Mariana olhou para Célia, que acenava animada. Posso. Que horas? 6 da tarde, no prédio. O mesmo lugar. Quando ela desligou, Célia já estava de pé, apoiada na bengala. Vamos escolher uma roupa bonita para você. Hoje é dia especial. Às 6 em ponto, Mariana estava em frente ao prédio. Felipe a esperava na porta, mas havia algo diferente. Luzes acesas lá dentro, movimento. Ele sorriu quando a viu. Chegou na hora certa. O que está acontecendo? Vem, quero te mostrar. Ele segurou a mão dela, um gesto simples, mas que fez o coração de Mariana acelerar. Entraram juntos. O espaço que antes estava vazio, agora tinha mesas, cadeiras, uma bancada improvisada no centro. E pessoas. Havia pelo menos 15 pessoas ali, incluindo os 3 chefes, alguns dos candidatos que Mariana tinha visto nas entrevistas, e Júlia, que acenou animada. O que é isso? Mariana perguntou confusa. Felipe a guiou até o centro do espaço. É uma comemoração. Para os 10 selecionados. Vocês são a primeira turma. O começo de algo novo, e eu queria marcar isso. A chefe asiática se aproximou com uma taça de espumante. Mariana, prazer finalmente falar fora do contexto de avaliação. Sou a chefe Yuki. Seu molho pardo foi o melhor prato do dia. Técnica impecável, sabor profundo. Mal posso esperar para ensinar você. Mariana aceitou a taça com mãos trêmulas. Obrigada, chefe. Isso significa muito. Um por um, os outros selecionados se apresentaram. Júlia a abraçou com entusiasmo. Nós conseguimos, mal posso acreditar. A noite fluiu numa mistura de conversas, risos, comida. Felipe tinha encomendado um buffet simples, mas delicioso. Mariana comeu devagar, saboreando cada pedaço, ainda processando que aquilo era real. Felipe permaneceu perto dela a noite toda, mas não de forma invasiva. Estava apenas presente, um porto seguro, silencioso. Quando a celebração começou a se dispersar e as pessoas foram embora, só restaram Mariana e Felipe. Ele a levou até a janela grande que dava para a rua. Tem algo que preciso te dar. Ele tirou um envelope do bolso interno do blazer. Mariana pegou com cuidado e abriu. Dentro havia um contrato e algo mais. Um cartão de vale-alimentação. Felipe, o que... O contrato é seu estágio. Começa a semana que vem. Salário está discriminado ali, mais benefícios. E o vale-alimentação é um adiantamento. Não quero que você passe nem mais um dia sem comer direito, Mariana. Nunca mais. Ela olhou para o cartão, para o valor carregado nele. Era mais do que ela ganhava em um mês no restaurante. Isso é demais. É o que você merece. E antes que você diga que não pode aceitar, isso não é favor. Faz parte do pacote de benefícios de todos os estagiários. Está tudo no contrato. Mariana leu o documento com atenção. Estava tudo ali. Salário justo, horários flexíveis, benefícios reais. Era profissional. Era digno. Vou precisar sair do bistrô. Vai, mas vai sair para algo melhor. Para algo que te completa. Ela dobrou o contrato com cuidado e o guardou na bolsa. Então, pela primeira vez desde que se conheceram, foi ela quem se aproximou. Ela quem fechou a distância entre eles. Felipe, tenho medo. De quê? De que isso seja bom demais para durar. De que eu acorde e descubra que foi sonho. De que você perceba que eu não sou tão especial assim. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar nos olhos dele. Mariana Silva, você é a pessoa mais real que já conheci. Você não finge, não esconde, não mente sobre quem é, e isso é raro. Isso é precioso. Você acha que eu faço isso por todo mundo? Que eu espero na saída do restaurante por todo mundo? Que eu perco o sono pensando em todo mundo? Não sei. Não faço, só faço por você, porque desde aquela noite, desde que te vi comendo aquele pão como se fosse a coisa mais importante do mundo, eu soube que tinha encontrado alguém especial, alguém que me faz querer ser mais do que só um empresário de sucesso, alguém que me faz querer ser humano de novo.
Mariana sentiu as lágrimas escorrerem. Eu não sei se sei amar direito. Faz tanto tempo que eu só luto para sobreviver. Então a gente aprende junto. Não precisa ser perfeito, só precisa ser real. Ela fechou os olhos, sentindo o toque dele no rosto. E se eu estragar tudo? Não vai estragar. E mesmo que algo dê errado, a gente conserta. Porque eu não vou desistir de você, Mariana. Não importa o que aconteça. Ela abriu os olhos, e neles havia uma decisão. Uma coragem que vinha de um lugar profundo, do lugar que tinha sobrevivido a tantas perdas, a tanta fome, a tanto medo. Então beija logo, porque estou cansada de ter medo. Felipe sorriu, aquele sorriso devastador que fazia o estômago dela revirar, e a puxou para perto. Quando os lábios dele se encontraram, foi como chegar em casa depois de uma longa viagem. Era suave, mas urgente, doce, mas intenso. Era tudo que Mariana não sabia que estava procurando. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Felipe encostou a testa na dela. Eu estou apaixonado por você. Completamente, irremediavelmente apaixonado. Mariana riu entre lágrimas. Eu também. Não sei quando aconteceu. Se foi no momento em que você empurrou os pães para mim, ou quando me ofereceu jantar, ou quando acreditou em mim, mas aconteceu. E estou apaixonada por você também. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando, sentindo a realidade daquilo se solidificar. Finalmente, Felipe recuou um pouco, ainda segurando a mão dela. Vem, quero te mostrar mais uma coisa. Ele a levou até os fundos do prédio, onde seria a cozinha profissional. Ainda estava em obras, mas dava para ver o potencial. Fogões industriais sendo instalados, bancadas de inox, utensílios pendurados. Aqui vai ser onde você vai aprender, onde vai criar, onde vai se tornar a chefe que sempre quis ser. Mariana olhou ao redor, imaginando-se ali, com avental branco, criando pratos, ensinando outras pessoas. E você vai estar aqui também? Vou. Não sempre, porque viajo bastante, mas vou estar. E quando não estiver fisicamente, vou estar em pensamento, torcendo por você, sempre. Ela apertou a mão dele. Quero que você conheça minha avó, de verdade, não só 5 minutos. Quero que você jante com a gente, que ouça as histórias dela, que entenda de onde eu vim. Quando? Amanhã, se você puder. Posso, e vou levar sobremesa. Eles saíram do prédio de mãos dadas. A noite estava clara, as estrelas visíveis apesar das luzes da cidade. Felipe a levou até o carro, mas antes de entrarem, ele a puxou para mais um abraço. Mariana, eu prometo que vou fazer você feliz. Prometo que vou respeitar seus limites, suas escolhas, seus sonhos. Prometo que nunca vou te fazer sentir menos do que a pessoa incrível que você é. Ela encostou a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas do coração. E eu prometo que vou deixar você me ajudar. Que vou parar de carregar tudo sozinha. Que vou confiar e que vou amar você com tudo que tenho. Quando chegaram em Coqueiros, Célia ainda estava acordada, esperando na cadeira. Assim que Mariana entrou, a avó leu tudo no rosto da neta. Então é ele? Mariana assentiu, sorrindo através das lágrimas. É ele, vó, é ele. E ele te faz feliz? Me faz querer viver de novo, me faz lembrar que existe mais do que só sobreviver. Célia se levantou com esforço e abraçou a neta. Então eu aprovo, e quero conhecê-lo melhor. Traz ele para jantar amanhã. Ele já confirmou. Ótimo, vou fazer minha galinha caipira com quiabo. Se ele te ama de verdade, vai comer sem reclamar. Mariana riu, um som leve e genuíno. Naquela noite, deitada na cama, ela olhou para o contrato na mesinha de cabeceira, para o cartão de vale alimentação, para o celular que tinha mensagens de Felipe desejando boa noite. E pela primeira vez em muito tempo, Mariana Silva não sentiu fome, não sentiu medo, não sentiu solidão. Sentiu algo que tinha esquecido o nome: esperança. Esperança de que a vida podia ser mais do que apenas aguentar. Esperança de que sonhos não eram luxos impossíveis. Esperança de que ela merecia ser feliz. E era feliz, finalmente completamente feliz.